Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando aqui mais uma aula dentro da lógica e nessa aula a gente vai falar de um assunto que é muito cobrado em provas, tá? E a gente vai pontuar aqui os casos que são mais cobrados. Depois a gente vai fazer uma aula com os casos que são menos cobrados, tá certo? Então eu estou separando os que são mais cobrados dos que são menos cobrados, tá certo? E a gente vai fazer uma aula diferente, onde eu quero que você acompanhe a aula de fato comigo, tá certo? Eu mandei para vocês um material onde nós temos aí alguns espaços em aberto para que você complete comigo durante a aula. Isso vai te prender mais, vai prender mais a sua atenção, a sua disciplina e o seu foco aqui comigo. Você pode ter certeza disso, tá certo? E você que está entrando aqui na aula, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que você já possa comentar, curtir, tá? E continuar focado aqui comigo, que é o principal. Porque essa aula precisa fazer com que você não esqueça mais as regras de negação composta que são mais cobradas em provas, tá certo? Se você conseguiu imprimir o seu material, perfeito, melhor ainda. Se você não conseguiu, não tem problema, tá certo? Vai anotando, fazendo tudo e depois eu sugiro que você imprima e que você faça todo esse processo que nós vamos fazer aqui, tá certo? Beleza? Então, não sei de onde você está vendo essa aula aqui agora. Peça para que as pessoas, se você tiver com alguém em casa, não falem com você, para que você de fato não perca a sua atenção e para que você aproveite o máximo possível, tá certo? Vamos lá então, vamos começar aqui. Nesse primeiro momento, nós vamos falar da negação da conjunção, que você já sabe que se trata do E. Como que a gente procede para poder negar o E na lógica, certo? E aí você está vendo aqui comigo que são 2 passos que você precisa aplicar. O primeiro passo você vai colocar assim, ó, trocar, escreva assim, ó, trocar o E pelo ou. Então você vai ter a sentença, você vai ter a frase, onde tem o E ali, você troca pelo ou, e logo depois você vai, passo 2, você coloca assim, ó, negar tudo. Então você nega tanto a primeira parte quanto a segunda parte, tá certo? Bom, tem muita gente que gosta de guardar a regra com a linguagem simbólica. E é importante que você guarde, por quê? Porque tem muitas questões que as bancas, de maneira geral, no caso geral, usam da linguagem simbólica. Então é muito importante que você domine essa parte. Então eu tenho aqui, ó, vamos lá, P e Q, e aí no caso a gente vai negar, ó, onde tem o E, eu já fiz questão de colocar aqui o ou, certo? Então nós estamos trocando o E pelo ou, certo? E aí você tem o seguinte, ó, você vai negar a primeira parte, você coloca aí não P, certo? E você vai negar a segunda parte. Por quê? A regra pede que você negue tudo, tá certo? Então tá aí, os 2 passos, você acabou de aplicar aqui comigo, você vai trocar o E pelo ou e você vai negar tudo. E automaticamente nós completamos a linguagem simbólica, tá certo? Bom, vamos fazer uma análise. Eu coloquei para você uma questão comentada e aí logo abaixo tem um outro exemplo para a gente comentar. Então veja só comigo. Primeiro vamos olhar para essa questão que já está pronta, né? A frase é: Paulo é médico e Márcia é fisioterapeuta. Para poder negar, nós vamos, ó, como que eu nego o E? Aí eu coloquei para você aqui, ó, nós vamos trocar o E pelo ou, e aí nós vamos negar a primeira parte e nós vamos negar a segunda parte. É isso. Negando a primeira parte, ficou assim, ó, Paulo não é médico, certo? Onde tem o E, nós colocamos aqui o ou, e você nega a segunda parte. Márcia
não é fisioterapeuta. Então, a frase dada foi: Paulo é médico e Márcia é fisioterapeuta. Quando você nega, a frase negada ficou: Paulo não é médico ou Márcia não é fisioterapeuta. Simples e direto ao ponto. Aí eu coloquei um caso para a gente aplicar primeiramente, tá? Que é o seguinte: César é psicólogo e Paula é cientista. Então nós temos que fazer o seguinte: no lugar do e aqui a gente vai colocar ou. A primeira parte aqui, ó, você vai negar, certo? E a segunda parte aqui você vai negar também. Beleza. Aplicando a regra, nós temos, né? Você vai colocar assim, ó. César, vamos negar, ó. César não é psicólogo, certo? Não é. Aí você coloca ou, e aí você nega a segunda parte. Paula não é cientista. Então tá aqui, ó. Certo? Então a frase negada ela ficou: César não é psicólogo ou Paula não é cientista. Essa é a regra do e, é a regra da conjunção. Você troca o e pelo ou e nega tudo, tá certo? Como que a banca IBGP cobra? Vamos lá. Coloquei aqui a primeira questão para a gente ver. Ela coloca assim, ó. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à negação da proposição a seguir. As tampas das caixas de acesso são removíveis e as calçadas pertencem ao município. Veja, nós temos aqui o e a primeira coisa é que nós temos que trocar o e pelo ou. Pensando que você está fazendo a prova, o que eu sugiro que você faça? Né? Caiu lá uma frase que tem o e para você negar. Você sabe, você tem que trocar o e pelo ou. Vai nas alternativas e analisa. Por exemplo, a letra A aqui, ó, a banca não trocou o e pelo ou. Então eu já sei que a letra A já está falsa, correto? Agora, as outras, ela fez a mudança, ó. Trocou pelo ou, trocou pelo ou, trocou pelo ou. Mas, somente com essa pequena análise, você já eliminou uma das alternativas. Já te ajuda, tá certo? Aí eu tenho que fazer o seguinte. Nós temos que negar a primeira parte, que é toda essa parte aqui, ó. Então, nós temos ali, as tampas das caixas de acesso são removíveis. Eu tenho que negar. E aí, para a gente negar, nós vamos colocar o não antes do verbo. Então, vai ficar assim, ó. As tampas das caixas de acesso não são removíveis. Então, vamos fazer a análise das alternativas que sobraram. Olha a letra B. As tampas das caixas de acesso não são removíveis. A letra B até agora está certo. Olha a letra C. As tampas das caixas de acesso são. Veja que na letra C a banca não nega. Então aqui ficou errado. Logo a letra C já está falsa, certo? Olha a letra D. As tampas das caixas de acesso não são. Então na letra D a banca também nega de forma correta, tá certo? Agora a gente analisa a segunda etapa, que nós temos que negar. Tá aqui, ó, as calçadas pertencem, tá vendo? Para a gente negar, nós vamos colocar aqui também o não antes do verbo. Então tem que ficar assim, ó, as calçadas não pertencem. Aí vamos lá, na letra B, a banca coloca aqui, ó, as calçadas pertencem. Opa, a letra B a banca não negou. Então aqui fica falso, sobrando a letra D, ó. As calçadas, veja, não pertencem ao município. Então, de fato, a resposta correta, letra D. Perceba, né? A banca, ela não inventa. Direto ao ponto, é você lembrar a regra e você aplicar. Tá certo? Belezinha?
Muito bem, tem mais uma questão aqui, né, da banca IBGP, onde nós temos que negar a conjunção. Veja, analise a seguinte proposição, né? O auxiliar dentário é bom e o atendimento foi rápido. Aí o problema pede a negação da proposição. É corretamente descrita por. Vamos lá. Veja, nós temos o e aqui. Primeiro passo, nós temos que trocar pelo ou. Então é aquilo que eu te falei. Antes de fazer qualquer outra análise, eu vou nas alternativas e vejo qual que fez isso. Então vamos lá. A letra A, o que aconteceu? A banca manteve o E. Se ela manteve o E, aqui já está falso, tá certo? Na letra B, a banca também manteve o E. Então aqui, ó, já está falso, sem nenhum problema. Na letra C, a banca trocou pelo OU, beleza, até aqui. E na letra D, a banca trocou pelo OU. Então, com essa pequena análise, nós já eliminamos duas alternativas. Ficamos com duas, tá certo? Vamos lá, então. Agora, nós temos que negar a primeira parte, ó. O auxiliar dentário é bom. Aí nós temos que negar, nós vamos colocar ali o não antes do verbo, certo? Olhando a letra C, olha só. O auxiliar dentário não é bom, ou seja, a banca negou de forma correta. Agora, olha a letra D. O auxiliar dentário é bom. Aqui a banca não nega. Então, a letra D fica falsa. Sobramos com a letra C, que vai ser o nosso item correto, mas vamos até o final. Eu tenho que negar a segunda parte, que é o atendimento foi rápido. Aí, para negar, você vai colocar aqui o não antes do verbo. Então, vai ficar, ó, o atendimento não foi rápido, tá vendo? Então, de fato, a letra C é a frase negada. Então, ficou o auxiliar dentário não é bom ou o atendimento não foi rápido. Também não teve segredo, não teve mistério, é ter domínio da regra e aplicar, tá certo? Então, passamos pelo primeiro conceito que é muito cobrado pela banca, que foi a regra do E. E, na verdade, por todas as bancas, tá certo? Vamos lá, vamos continuando. Agora, nós vamos ao segundo conceito, que é justamente a negação da disjunção inclusiva, que nesse caso estamos falando do ou. Aqui também nós temos dois passos. O primeiro passo você vai colocar assim, ó, trocar o ou pelo e. Então nós temos que trocar o ou pelo e, esse é o primeiro passo. E o segundo passo, você vai colocar negar tudo. Então você vai pegar a frase dada, certo? E você vai negar as duas partes. Então completa aí comigo. Ó, primeiro passo, trocar o ou pelo e, certo? E logo depois você tem que negar a frase inteira, tá? Bom, vamos completar a nossa linguagem simbólica. Então eu tenho aqui, ó, P ou que. Para poder negar o primeiro passo, onde tem o ou, você coloca o e eu já coloquei ali, e aí você vai negar as duas partes. Então, complete assim, ó, não P, porque aí você está negando a primeira parte, e depois você completa aqui, ó, não que, porque você está negando a segunda parte, tá certo? Maravilha. Pontuamos aqui, então, a parte teórica de como que você procede para poder negar a disjunção inclusiva, que é o ou, certo? Então, você troca o ou pelo e, nega tudo. E completamos aqui a linguagem simbólica. Vamos lá, então. Temos uma questão que eu já deixei pronta, comentada, e depois nós temos uma outra que a gente vai fazer. Então, olha só. A frase é: Sara é contadora ou Pedro é apóstolo, né? Para poder negar, veja, você vai negar a primeira parte, tá vendo?
O ou você vai trocar pelo e, então você troca o ou pelo e, e depois você vai negar a segunda parte, correto? Aplicando, a frase negada ficou, veja, Sara não é contadora, certo? Então negamos a primeira parte. No lugar do ou, colocou o e, ó, e nega a segunda. Pedro não é apóstolo. E negamos a segunda parte. Tá certo? Perfeito. Então é sempre assim. Agora, tem uma questão aqui para a gente fazer isso. Eu coloquei assim, ó. Carlão é jogador ou Camila é dona de casa. Pela regra, nós vamos ter que pegar o ou, trocar pelo e, certo? E aqui, ó, a primeira parte, nós vamos negar, certo? E a segunda parte, aqui agora, nós vamos negar. E agora, então, a gente aplica. Negando a primeira parte, a nossa frase vai ficar assim, ó. Carlão não é jogador, certo? No lugar do ou, você coloca o e nega a segunda parte. E Camila não é dona de casa. Então, nós temos a sentença, né? Carlão é jogador ou Camila é dona de casa. Negando, a frase ficou: Carlão não é jogador e Camila não é dona de casa. Tá certo? Então, a regra é bem simples, é você guardar, né? Troca o ou pelo e nega tudo, e aí é só aplicar. Vamos lá. Como que a banca IBGP cobra? Vamos à primeira questão. A questão, ela está falando assim. A negação, então nós temos que negar, de Joana é engenheira ou Bruno é analista de sistemas. Está corretamente indicada na seguinte alternativa. Vamos lá. Nós temos o ou. A primeira coisa é a gente trocar pelo e. Então, vamos para as alternativas e vamos ver quem fez isso. A letra A manteve o ou. Então, nesse caso, a letra A já está falsa, certo? A letra B, a banca troca pelo e. Então, até agora, a letra B está certa. A letra C, a banca mantém o ou. Então, a letra C já fica falsa. E a letra D, a banca troca pelo e. Então, com essa pequena análise, nós já eliminamos duas alternativas. Agora vamos completar. Primeira parte, Joana é engenheira. Nós temos que negar a primeira parte. Então, antes do verbo, nós vamos colocar o não. Então, vai ficar Joana não é. Então, vamos lá. Na letra B, veja, Joana não é engenheira. A banca negou de forma correta. Na letra D, a banca também nega de forma correta. Olha, Joana não é engenheira. Então, até agora, as duas alternativas continuam no jogo. Agora, vamos para a segunda parte. Olha só, Bruno é analista de sistemas. Nós temos que negar. Então, você vai vir aqui, ó, nós temos que negar. Então, vai ficar assim, ó. Bruno não é analista. Olha a letra B. Bruno não é analista. A banca nega de forma correta. Então, com certeza, é a letra B. E na letra D, olha só, Bruno é analista. A banca não negou. Então, aqui ficou errado. A letra D ficou falsa. Então, a letra B é a correta mesmo. Então, a frase é: Joana é engenheira ou Bruno é analista de sistemas. A frase negada ficou: Joana não é engenheira e, porque troca o ou pelo e, Bruno não é analista de sistemas. Tá certo? Muito bem. Vamos pegar a segunda. Olha só, IBGP. A negação.
Como que nós vamos negar? A frase é: a via não é sinalizada ou há faixa de pedestre. É corretamente expressa por. Vamos lá, nós temos aqui o ou. Primeiro passo é trocar pelo e. Vou lá nas alternativas e olho. Por exemplo, a letra A banca manteve o ou, então eu sei que já está falso, certo? Na letra B, a banca troca pelo e, então esse é o primeiro passo que foi dado. Na letra C, a banca mantém o ou, então eu sei que a letra C está falso. E a letra D, a banca coloca o nem, né? Então aqui ela foge um pouquinho da curva, mas é coisa simples, né? Dentro da lógica, existe um tópico da matéria chamado de sinônimos dos conectivos lógicos. Então é importante que alguns casos que você guarde. O nem é um deles, tá? O que é o nem? O nem é você lembrar que quando a frase tiver o e mais o não juntos. Eu vou pegar um outro exemplo para você ver. Se a banca colocar assim, ó, estudo, veja, estudo e não passo. Imagine essa situação, estudo e não passo, certo? Aí você observa comigo que na frase o e tá junto do não aqui, ó, tá? Então, como que a banca vai lá e escreve? Ela escreve assim, ó, estudo nem passo. É isso que ela faz, ó. Então, quando eu digo estudo nem passo, é a mesma coisa que estudo e não passo, tá certo? Bom, então, na letra D nós temos aqui, ó, a via não é sinalizada, aí aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó, e não tem faixa de pedestre, entendeu? É a mesma coisa. Então vamos lá. Com essa pequena análise, nós eliminamos duas alternativas. Agora eu tenho que pegar aqui, ó, a primeira parte. A via não é sinalizada. Nós temos que negar. Só que toma um cuidado, porque agora na frase nós já temos o não. Para poder negar, você tem que tirar. Vai sobrar apenas a via é sinalizada. Então, olha a letra B. A via é sinalizada, então a banca negou corretamente. Na letra D, a banca, ó, não nega, ela manteve. Então aqui já ficou errado, a letra D está errada. A alternativa correta vai ser a letra B. Mas vamos completar. Tá vendo aqui, ó? A faixa de pedestre. Nós temos que negar. Então, onde tem o verbo, você vai colocar não a faixa. E é isso que a banca fez aqui, ó. Não a faixa. Então, ela nega de forma correta. Então, a frase foi: a via não é sinalizada ou a faixa de pedestre. Negando, a frase negada ficou: a via é sinalizada e não a faixa de pedestre. Certinho? Bom, com isso então você viu, para poder negar a disjunção inclusiva, que é o ou, troca pelo e nega tudo, correto? Maravilha. Vamos prosseguindo. Terceiro caso que é muito cobrado pelas bancas, né? Negação da condicional. Aqui no caso, você sabe que estamos falando do se e então, correto? Vamos lá então. São 3 passos. Qual que é o primeiro passo? Você vai colocar assim, ó, trocar o se e então. Então, primeiro passo, nós vamos trocar o se então pelo e, correto? Então, você tem a sentença ali e a frase, no lugar do se e então você coloca o e. Depois, segundo passo, você vai negar a segunda parte. Então, você nega a segunda parte, certo? E o terceiro passo, só para ficar completo, você coloca assim, ó, manter a primeira parte.
Então, completa comigo. Completa comigo aí no seu material. Primeiro passo, trocar o se então pelo e. Segundo passo, negar a segunda parte. Terceiro passo, manter a primeira parte. Tá certo? Na linguagem simbólica, nós temos aqui ó, o condicional, se P, então que. Quando eu nego, no lugar do se então, você coloca o e, eu já coloquei aqui. Você vai manter a primeira parte, vou deixar o P aqui normal, e você vai negar a segunda parte, não que. Completa então a parte simbólica, que é muito importante. Essa então é a regra para você negar o condicional. Troca o se então pelo e, nega a segunda parte e mantém a primeira parte. Beleza. Então vamos lá. Aí eu coloquei aqui uma questão comentada e depois tem uma para a gente colocar em prática. Vamos lá, a frase é assim: se Beto é médico, então ele é rico, né? Aí nós temos que negar. O que acontece? Nós vamos aqui, ó, eliminar o se. Tá vendo? Eu coloquei ali, ó, eliminar. Você vai manter a primeira parte, no caso, Beto é médico, né? No lugar do então aqui, ó, nós vamos trocar pelo e, certo? E aí, a segunda parte nós temos que negar. Então, é isso. Então, olha só. Como que fica a sentença negada? Ó, tira o C, ficou a primeira parte. Beto é médico, manteve. No lugar do C, então, ali, ó, colocamos o e negamos a segunda parte. Ele não é rico. Então, nós temos ali a frase: se Beto é médico, então ele é rico. A frase negada ficou: Beto é médico e ele não é rico. Ponto final. Tá certo? Então, vamos trabalhar esse exemplo aqui. Se Daniela é enfermeira, então ela não é dentista. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou manter a primeira parte. Então, deixa eu colocar aqui para você frisar aí nas suas anotações. Nós vamos manter a primeira parte. No lugar do se e então, nós vamos colocar o e nós vamos negar a segunda parte. Só que aí a gente tem que tomar um cuidado que eu vou te mostrar. Então vamos lá. Tirando-se então e mantendo a primeira parte. Você vai colocar Daniela, né, é enfermeira. Então tá aqui, ó. Daniela é enfermeira. Ok. No lugar do se, então, você coloca e. E para negar a segunda parte, veja, nós já temos o não aqui, ó. Então nós temos que tirar. E aí você completa. E ela é dentista, correto? Então veja, nós temos a frase: se Daniela é enfermeira, então ela não é dentista. Quando você nega, a frase fica: Daniela é enfermeira e ela é dentista. Correto? Muito bem. Então acabamos de ver agora, né, o condicional, como que você nega. Troca o se então pelo e, nega a segunda parte e mantém a primeira parte. Fechou? Aplicamos aqui nesse exemplo e vamos à primeira questão da banca IBGP. Vamos lá. Maravilha. A questão fala assim: a negação. Então, nós temos que, de fato, negar. A frase é: se o preço foi o mais barato, então ganhará a licitação, né? Está corretamente expressa em. Então, eu tenho aqui, ó, uma condicional. Vamos lá. Nós temos que pegar essa condicional. Nós temos que eliminar ela. E em seu lugar, nós temos que colocar o e. Primeira coisa, vamos para as alternativas e vamos ver quem fez isso. Olha só, a letra a banca manteve o se e então. Se a banca manteve o se e então,
falso. Na letra B, a banca de fato troca pelo E, ok. Na letra C, a banca troca pelo E, ok. E na letra D, a banca ela mantém o se e então. Então está falso. Com essa pequena análise, então, a gente já conseguiu aí eliminar duas alternativas, tá certo? Beleza. Agora vamos lá. A primeira parte nós temos que manter, certo? Que é o preço foi o mais barato. Tem que manter. Olha a letra B. O preço foi o mais barato. A banca manteve de forma correta. Olha a letra C. A banca negou. O preço não foi o mais barato. E não pode. Então aqui ficou errado. A letra C ficou errada e foi eliminada. Ficamos então com a letra B, que vai ser o item correto. E aí, a segunda parte nós temos que negar. Igual aqui, ó, ganhará a licitação. Nós temos aqui que negar. Então, o verbo está ali, nós vamos colocar aqui o não antes do verbo. Então, vai ficar não ganhará, né? Mas aí, para ter o sentido correto, né? Não ganhou. Tá vendo aqui, ó? A banca negou corretamente. Então, de fato, a letra B é o item correto. Então, a frase foi assim, ó. Se o preço foi o mais barato, então ganhará a licitação. Aplicando a regra, você tem o preço foi o mais barato e não ganhou a licitação. Tá certo? Então, ó, sem segredo, sem mistério, a banca foi e aplicou a regra corretamente. Tá certo? Vamos pegar agora outra questão da banca. A questão fala assim: a negação. Então, nós temos que negar. E a frase está ali assim, ó. Se Carol é alta, então Luísa não é baixa. Primeiro, nós temos aqui o condicional, se e então. Qual é a regra? Elimina o se e então. E em seu lugar, você coloca o e, tá certo? Ok, vamos para as alternativas. Na letra A banca colocou o ou na verdade, então aqui já ficou falso, correto? Na letra B, a banca colocou o e, beleza? Na letra C, a banca manteve o se e então está falso. E na letra D, a banca manteve o se e então ficou falso também. Ou seja, com essa pequena análise de ter que trocar o se então pelo e, a questão já foi eliminada. Já sobramos apenas com a letra B, tá certo? Vamos lá então, mas vamos, né, conferir. A primeira parte, Carol é alta, pela regra, nós sabemos que temos que manter, certo? Então veja aqui, ó, Carol é alta, a banca manteve correta, certo? E a segunda parte nós temos que negar, ó. Luísa não é baixa, nós temos que negar. Como aqui já tem o não, para negar basta tirar o não. Então vai ficar Luísa é baixa. E isso a banca fez corretamente, ó. Então tá aí. Então a frase foi: se Carol é alta, então Luísa não é baixa. Beleza. Aplicamos a regra, a negação ficou: Carol é alta e Luísa é baixa. Ponto final. Então, fechamos aqui o condicional. Então, você sabe, troca o se então pelo e, nega a segunda parte. E aí fechamos os 3 casos que são mais cobrados em concursos públicos. É o que eu te falei. Primeiro, a gente está fazendo essa aula aqui com os casos que são mais cobrados. Depois a gente faz com os casos que são menos cobrados, porque aí fica diferente. A outra aula sobre a negação composta, você sabe que são os casos que são menos cobrados, tá certo? Belezinha? Então vamos lá. Você completou os espaços aqui comigo, tem a regra aí, é claro. Depois, praticando mais e mais questões para você fixar de uma vez por todas. E aí, o que nós vamos fazer?
No seu material eu coloquei 10 questões e eu vou fazer com você agora 5. As outras 5 questões ficarão como tarefa de casa. É importante que você pratique sozinho também, que você coloque em prática o que nós estamos vendo, tá certo? Beleza, então vamos lá. Questão número 1. A banca coloca assim, ó, considere a afirmação. Veja, se Jonas é um soldado, então é forte. Aí a banca pede a negação. Aqui então nós temos o condicional, se e então. Então você já sabe, temos que eliminar o se e então e temos que trocar pelo e, tá certo? Maravilha. Primeira coisa que nós vamos olhar nas alternativas. Vamos ver quem fez isso, né? A letra A banca veio aqui, ó, e trocou pelo E. Então, beleza. Já na letra B, a banca, ela manteve o se e então. Já tá falso. Na letra C, a banca, ela manteve o se e então. Já tá falso. Na letra D, a banca manteve o se e então. Já tá falso. E na letra E, a banca manteve o se e então. Já tá falso. Ué, só com essa pequena análise, olha só. Por isso que é importante você fazer assim, porque você já elimina. Você corre um grande risco de acertar a questão rápido, entendeu? Só com isso a gente já mata a questão e já sabemos que é a letra A. Mas vamos comprovar, né? Vamos lá. A primeira parte, Jonas é um soldado, nós temos que manter, não mexe nada. A banca manteve, ó, Jonas é um soldado, beleza. E a segunda parte, ó, é forte, nós temos que negar. E aí você vai colocar o não antes do verbo. Então vai ficar não é forte. E a banca automaticamente fez isso, ó. Tá vendo que ela negou corretamente? Então, a frase foi: se Jonas é um soldado, então é forte. A frase negada ficou: Jonas é um soldado e não é forte. Belezinha? Aplicamos a regra corretamente e deu tudo certo. Belezinha? Então, ó, tá percebendo? Tem a regra em mãos, fica fácil fazer, né? Eu sei que são muitas regras, mas é uma questão de treinamento. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a próxima questão. Ó, a questão de número 2. A negação da seguinte proposição composta: o dinheiro é perigoso e ser econômico é importante. Então, vamos lá. Nós temos aqui o e. Primeiro passo, nós temos que trocar pelo ou. Ok. Então, vamos para as alternativas e vamos ver quem fez isso. A letra A banca manteve o E. Então, a gente já sabe que está falso, tá certo? Na letra B, a banca trocou pelo OU. Ok, até aqui. Na letra C, a banca manteve o E. Então, a gente sabe que já está falso. Na letra D, a banca manteve o E. A gente já sabe que está falso. E na letra E, a banca troca pelo bicondicional, se somente se. Ou seja, está falso. Opa, de novo. Só com essa pequena análise já eliminamos a questão, né? E aí o item correto é a letra B. Imagina na prova isso acontecer, que maravilha, que lindo. É claro, você vai chegar muito forte e vai lembrar das regras. Então aqui, ó, vamos só comprovar. Temos que negar a primeira parte para você fixar cada vez mais, ó. Então a primeira parte está ali. O dinheiro é perigoso. Eu tenho que negar, eu vou colocar um não. Então tem que ficar: o dinheiro não é perigoso. E na letra B, ó, a banca fez isso corretamente. E aí, a segunda parte aqui, ó, ser econômico é importante. Aqui também nós temos que negar. Então o verbo está ali, nós vamos colocar o não. Então vai ficar: ser econômico não é importante. Então foi justamente isso
que a banca fez, negou de forma correta. Então a frase está ali. O dinheiro é perigoso e ser econômico é importante. Correto? Então a frase negada ficou: o dinheiro não é perigoso ou ser econômico não é importante. Beleza? Show de bola? Então aí, ó, recordando a regra do E, troca pelo ou e nega tudo. Tá certo? Vamos para a questão de número 3. Olha, a negação. Então temos que negar. A frase é: sistema financeiro move o mundo ou a balança comercial está em alta. Nós temos aqui o ou e para negar você coloca o e em seu lugar. Vamos para as alternativas e ver quem já fez isso, né? Vamos lá. A letra a banca manteve o ou. Então a letra a gente sabe que já está falsa. A letra B, a banca também, ela manteve o ou. Então, também já está falso, certo? Já a letra C, a banca troca pelo E, ok. A letra D, a banca troca pelo E. E a letra E, cadê? A banca troca pelo E. Ok. Então, só com essa pequena análise das 5 alternativas, eliminamos 2. Já nos ajudou. Agora, eu tenho que negar as duas partes. É a regra do ou, né? Troca pelo E e nega as duas partes. Então, eu vou pegar aqui, ó, e eu vou negar a primeira parte, né? Sistema financeiro move o mundo. Então, negando, sistema financeiro não move o mundo. Então, aqui eu tenho que negar e vamos ver, né, se os itens que sobraram fizeram isso. Olha a letra C. O sistema financeiro não está em alta. Espera aí que eu acho que ele fez uma confusão aqui, ó. Sistema financeiro move o mundo ou a balança comercial que está em alta. Então, no que a banca foi mexer aqui, ela fez de forma proposital, claro. Então, ela trocou ali, já ficou errado. Então, a letra C está falsa, certo? A letra D, ó. O sistema financeiro, aí nós temos que negar, não move o mundo. A banca negou de forma correta, ok? Vamos para a letra E. A balança comercial, no caso, não move o mundo em alta. Tá vendo que ficou? Ela foi misturar as informações e aqui então já ficou falso. Então a letra D tá tudo certinho até agora. E aí nós temos que negar a segunda parte, ó. Né? E sobramos somente com a letra D, que vai ser o item correto. Mas como a gente está estudando, eu vou vir aqui, ó, negar. Então nós temos ali, a balança comercial está em alta. Negando, a balança comercial não está em alta. Vamos ver aqui, ó, a letra D. A balança comercial não está em alta, então a banca nega corretamente. E de fato, o item correto é a letra D. Então a frase está ali. Sistema financeiro move o mundo ou a balança comercial está em alta. Troca o ou pelo E e nega tudo. Letra D, sistema financeiro não move o mundo e a balança comercial não está em alta. Tá certo? Maravilha. Fechamos então a questão de número 3. Vamos para a questão de número 4. Olha só. Denise está estudando as tabelas de verdade e se deparou com a seguinte assertiva: se hoje chover, amanhã não irei ao parque. Assinale a alternativa que apresenta a negação. Então vamos lá. Nós temos aqui uma condicional, né? Se hoje chover, então amanhã. Aí você fala assim: ué, professor, tá faltando a palavrinha então aqui, ó. Não tá, é sinônimo. A banca pode ou não colocar a palavrinha então. Ela optou aqui em não colocar, deixar somente a vírgula, está correto. Mas só para te ajudar, aqui nós temos o então. Como que a gente nega o condicional? Você vai pegar o se então, você vai eliminar e em seu lugar tem que ficar o e, tá certo? Vamos para as alternativas e ver quem fez isso. Na letra A, por exemplo, a banca manteve o se então.
já está falso. Tem que trocar pelo E. Na letra B, também. A banca manteve o se, então, já está falso. Então, com isso, já eliminamos duas. Na letra C, a banca troca pelo E. Na letra D, a banca troca pelo E. E na letra E, a banca troca pelo OU. Já ficou falso, porque tem que trocar pelo E. Então, com essa pequena análise, eliminamos três alternativas. Ficamos com a letra C e D. Agora, temos que manter a primeira parte, né? Então, a primeira parte nós temos que manter, né? Hoje choveu, ou hoje chove. Vamos ver como que a banca coloca. Olha a letra C, hoje choveu. Então, aqui, ó, ela manteve correta, ela não negou. Já a letra D, a banca nega, tá vendo? Ó, hoje não choveu e não pode. Não podemos negar a primeira parte, então a letra D ficou falsa, foi eliminada. A alternativa correta ficou para a letra C. Mas vamos lá. E a outra parte aqui, ó, amanhã não irei ao parque. Aí nós temos que negar, certo? E para negar, veja, nós temos o não aqui, ó, basta tirar. Então, vai ficar assim, amanhã irei ao parque. Olha a letra C, amanhã irei ao parque. Então, a banca, né, negou corretamente. Então, a frase dada foi, se hoje chover, então amanhã não irei ao parque, certo? Aplicando a regra, trocando-se então pelo E, mantendo a primeira parte, negando a segunda, a frase negada ficou: hoje choveu e amanhã irei ao parque. Ponto final, tá certo? E vamos pegar a quinta questão e a nossa última questão. As outras 5, tarefinha de casa. Olha só. Assinale a alternativa que contém a negação da frase. Nós temos ali: o amor machuca as pessoas e o perdão não é fácil. Veja, nós temos que pegar o E e nós temos que trocar pelo OU. Vamos para as alternativas. Letra A banca manteve o E, já está falso. Letra B, a banca troca pelo OU, ok. Letra C, a banca, né, mantém o E, já está falso. Letra D, a banca troca pelo OU. E letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Isso aqui já está falso, certo? Vamos lá, então. Temos duas alternativas para a gente analisar. Ó, nós temos que negar a primeira parte. O amor machuca as pessoas. Então, a gente tem que negar, né? Então, vou colocar aqui, ó, negar. Então, vai ficar: o amor não machuca as pessoas. Olha a letra B. O amor não machuca, a banca negou corretamente. Olha a letra D. O amor não machuca, a banca negou corretamente. Os dois itens ainda estão no jogo. Aí aqui, ó, o perdão não é fácil. Nós temos que negar também. Só que aqui nós já temos o não. Para poder negar, você tira, ficando: o perdão é fácil. Entendeu? Olha a letra B. O perdão não é fácil. Aqui ficou errado, porque a banca não nega. Então, a letra B ficou falso. Olha a letra D. O perdão é fácil. Aqui a banca negou corretamente. O item correto é a letra D. Então, a frase dada foi: o amor machuca as pessoas e o perdão não é fácil. Aplicando a regra do E, troca pelo OU e nega tudo. A frase negada ficou: o amor não machuca as pessoas ou o perdão é fácil. Ponto final. Tá certo? Show de bola? Então, aqui nessa aula, nós falamos da negação, da conjunção. Você completou a teoria comigo. Nós falamos da negação, da disjunção inclusiva. Você completou comigo. E falamos da negação do condicional. Você completou comigo. Fizemos na teoria lá
2 questões de cada IBGP, para você ver o contexto, aplicando o conceito, direcionado para a banca, tá certo? E trabalhamos as 5 primeiras questões. Tenho certeza que ficou lindo para você. Então agora você entendeu, né, que são os 3 casos de negação que são mais cobrados pelas bancas de maneira geral. Todas as regras são importantes, mas essas são as que são amadas, são aquelas que aparecem o tempo todo em todas as provas. Aí depois a gente faz uma aula de negação com as regras menos usadas dentro aqui do mesmo perfil. Belezinha? Pessoal, então eu vou encerrar. Ficou direto ao ponto, para não ficar cansativo para você, tá certo? É isso, agora você absorve, reveja, refaça, faça as outras 5 questões como tarefa de casa, é o mesmo padrão, você vai ver que você vai acertar todas, tá certo? Todas, todas, todas. Qualquer coisa, mande mensagem lá no grupo, né? Me chama, vamos para cima com força total. Belezinha? Não deixa de curtir, não deixa de comentar. Comente depois da aula, gente. Vai lá no vídeo e comenta, porque isso o canal adora. Aí vai, né, alimentando cada vez mais. Tá certo, gente? Então, assim, muito obrigado pela sua presença. Show de bola. E eu te vejo na próxima. Até lá!